Olá, está começando o seu podcast Destrave Decor. E aqui nós ajudamos mulheres incríveis como você a criar um lar aconchegante e destravar áreas fundamentais da sua vida para que vocês possam aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a vida nos oferece. Nós somos arquitetas especialistas em decoração, organização e trazemos também aqui uma pitada de desenvolvimento pessoal feminino. Eu sou a Thaíse. E eu sou a Tainá, e esse é um programa do Método Lar em Casa. Acompanhe também as nossas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Você vai poder ver as partes mais importantes do nosso programa, além de conteúdos e dicas incríveis. Você também pode nos acompanhar no nosso canal no Spotify para ouvir a nossa playlist completa quantas vezes você quiser. Você também pode participar da nossa comunidade do WhatsApp para ficar por dentro de todos os conteúdos, não perder nenhum aviso ou desafio criado para ajudar a destravar essa mulher incrível que você tem, destravar todo o potencial do seu lar e você se tornar muito mais realizada e segura. E hoje o tema do nosso podcast é o poder da iluminação, Thaís. Sim, a gente só está trazendo temas poderosos, né? Só poder, só poder. Trazer poder para a vida dessas mulheres, olha só. E a iluminação, ela é um elemento que ele é, assim, sutil, mas que se você souber usar e implementar ele dentro da sua casa, ele vai trazer realmente esse poder, né, de realçar aí e melhorar a atmosfera do seu ambiente dentro da sua casa. Então, Thaís, ó, tô Já não temos refletindo mais aqui, tô identidade. rebatendo. Não temos mais identidade. Então, Tainá. Thay, o que é iluminação? Como a gente pode definir isso melhor para elas entenderem, né, como elas podem usar isso dentro da casa delas e na decoração, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Só para elas terem uma noção de como iluminação é importante, né? Se você pegar a Bíblia, o terceiro versículo da Bíblia, tipo, é um livro enorme, cheio de versículos e capítulos, e haja luz. Tipo, sem luz, nada existe, né? Sim. Tipo, a Bíblia fala que nos 2 primeiros versículos que a terra era vazia e sem forma. Não tinha, né? Realmente, quando não tem luz, é uma escuridão. É um breu, não tem forma, é sombras, né? Uma coisa meio até dá medo, né? Então, a luz na decoração é uma das coisas mais importantes. Sem luz, não tem decoração efetivamente, né? Sem luz não tem nada. Você chegou à noite, você desliga a luz para dormir, acabou. Toda a sua decoração, toda aquela coisa linda que você fez, some diante dos seus olhos, né? Então, a gente entender que a luz, a importância da luz, né? É engraçado que a gente chega, cada podcast a gente chega e fala assim, não, isso aqui é muito importante, é fundamental. Tudo é fundamental. Aí a gente virou no podcast passado e falou assim, não, porque textura é uma das coisas mais importantes. Aí chega hoje, não, porque iluminação. O pessoal tá assim, meu Deus, cara, o meu caderninho de importância tá difícil hierarquizar essas importâncias que elas passam pra gente. Eu me deparei com isso agora, que eu fui falar que era mais importante. E eu lembrei que eu falei isso no último podcast. Mas realmente, não tem textura, não tem cor, não tem nada que vai funcionar se não tiver iluminação, né? É verdade. E falando isso, agora eu vou trazer aqui uma dicotomia, né? Eu sempre trago o lado oposto, né? Mas é porque eu estava entregando, né? Tava até falando com a Thay aqui, eu estava entregando uma consultoria de iluminação, né? E aí, fazendo essa consultoria, elaborando, né, esse projeto, a gente sempre, quando a gente vai fazer algum projeto, a gente sempre dá uma atualizada, né? Vai ali, dá uma pesquisada. Às vezes, quando vai escolher material, né? Vai especificar, aí vem uma novidade, sempre aparece uma novidade, você vai lá e vê mais tal. Aí, nessa das pesquisas, né, de projeto, eu vi um vídeo de um arquiteto, aí ele falou assim, e fez todo sentido
né, completamente. E ilustrou bastante a importância, né, dessa nuance dentro do projeto, dentro da casa, né. Que ele falou assim: "Gente, a luz é bonita quando há sombra. A luz, Uhum. você só consegue ver a luz também se tem a sombra, se tem o lado escuro, né, tem o lado escuro da força". Aham. E é interessante, porque realmente aí você trouxe aí, né, o embasamento da Bíblia, e no início era trevas, né, Não tinha era o nada. nada. E aí mas só que aí surgiu a luz depois para iluminar. Então existe esse equilíbrio que eu acho que a gente vai desenvolver aqui até melhor durante o podcast, que também o ofuscamento, né, se você tacar a luz para todo que é lado, vai ofuscar e não vai Cega trazer também, né? essas nuances, a beleza da iluminação, dos fachos de luz, né, o que brilha, o que espalha, o que não, né, o que foca, né, então tem esses 2 lados. Engraçado você falar isso, porque eu falei que a escuridão cega. Só que a Uhum. luz cega também, em excesso. Aham. Só que, diferente da escuridão, a luz cega e machuca. Tipo, se É você ficar num lugar verdade. completamente escuro, você vai tentar regalar o olho, você vai tentar enxergar, É. mas você consegue ficar com o olho aberto no breu, né? Aham. Agora, A na luz, pupila não. até, né, Na luz, dilata. não. Você fecha o olho, você repele aquilo quando a Aham. luz está muito forte, né? Tanto que existe aí pessoas como eu, né, que tem Uhum. fotofobia, né, com Uhum. luz demais. Quando a luz vem Sim, muito sim. forte, uma variação muito grande de luz, eu chego assim, sinto meu olho assim, Uhum. sabe, dá uma contorcidinha, dói, Sim. né? Ah, Então, é horrível. realmente, os extremos Uhum. não são legais, né? E a gente aqui vai mostrar que a luz ela pode É. proporcionar camadas também, igual a textura, Sim. né? E aí dentro disso, as pessoas costumam confundir, né, dentro até desse princípio, né, de como usar a luz, né, elas confundem alguma coisa nesse aspecto, né, da iluminação. Eu acho que a maior confusão dentro de casa que as pessoas têm é achar que a luz só serve para iluminar. Tipo assim, Uhum, só vai lá, pega um buraco no meio do teto daquele cômodo e bota uma uhum, lâmpada. E geralmente ainda é uma lâmpada com cor errada, porque se você for até em supermercado, que é lugar de comprar comida, tem lâmpada vendendo. Né? uhum, E a lâmpada geralmente é uma lâmpada branca. A gente não vai abordar muito aqui temperatura, porque a gente já fez um podcast sobre isso, uhum. né? Aí o pessoal vai ter que voltar lá e maratonar. Aí eu Em tiro alguns o meu corpo fora, que dos 28. aí é com eles procurar lá qual foi. Mas só uma coisa aqui para explicar para as pessoas, se você ir dentro do nosso YouTube, tem listas, né, separadas por temas, né. Então se Aham. você está começando na decoração, se você está, inclusive está separado por impactos dentro da sua vida, né. Está separado por, relacionamentos, se você quer melhorar seu lado, né, de relacionamento na sua vida, ou seu lado pessoal, profissional, religioso, qualidade de vida. Então tá separado por temas, já que aqui a gente aborda, né, esse Uhum. desenvolvimento pessoal, por temas, né, dessas áreas fundamentais da nossa vida, né. Então você vai lá: "Ah, tô me sentindo triste, tô me sentindo quero melhorar isso na minha vida", então você vai lá que você vai ver o podcast referente a essa ao lado, né, da sua vida que você quer melhorar, tá. Então, eh, você vai pesquisar, mas tá lá separadinho por playlist, tá bom? Deixa eu Não me vai ser corrigir tão aqui. trabalhoso assim. Deixa eu me corrigir aqui. Eu falei para você procurar, mas a Thaís pensou em você e facilitou a sua vida com muito carinho, né? Separou assim, realmente de mão beijada. Né? Aqui no podcast de Strave Decor, no Método Lar em Casa, a gente realmente entrega tudo de mão beijada. A pessoa não tem mais desculpa para não ter uma casa legal, uma casa É aconchegante, né, Thay? verdade, é Porque verdade. qualquer escusa que o pessoal quiser dar, a gente já tem
tem uma resposta, né? Mas continuando, o que eu tava falando, as pessoas confundem, tá? Porque elas pensam na luz só para iluminar, né? Tipo assim, como eu falei, bota lá no meio do teto, da laje, uma lâmpada, um ventilador de teto com uma lâmpada, só aquilo ali. Só que a iluminação dentro da decoração, lembra que eu falei no último podcast que existem mais de 10 elementos aí dentro do método Lar em Casa, sobre isso? A luz também é um elemento, né? E ela é um elemento crucial para você conseguir criar atmosferas, né? Tipo, eu queria mais aconchegante, eu queria mais assim, que me ajudasse a ser mais disciplinada, eu queria que me ajudasse a ser mais calma. Então a luz ela consegue criar essas atmosferas que induzem essas sensações, né? Fora isso, a luz ela propriamente é um elemento de design também. Então a luz pode ter textura, como a gente falou no último podcast, ela pode ter cores, né? Então não é só a luz em si, o facho de luz, mas o objeto que gera a luz também. A luminária, né? Ele também é um elemento de design. A luz também proporciona funcionalidade, como eu falei, a pessoa quer ser mais calma, ela quer resolver melhor as coisas, então ela pode usar a luz a favor dela, além de que a luz ela gera no final da ponta ali um conforto dentro do espaço. Né? Como você mesmo falou, luz demais é desconfortável. Eu comentei que a luz cega. Então, dependendo de como você trabalhe isso, você vai se sentir mais ou menos confortável. Então, é como se você você pode ter uma casa de revista com os móveis assinados pelos maiores designers. Se você botar só uma lâmpada no meio do teto, ainda com a cor errada, não vai ficar legal, você não vai se sentir bem. Talvez fazer umas sombras muito duras, como você falou, né? Então, a luz, as pessoas confundem nesse sentido. Não é só para iluminar. A luz, ela tem outras funções que vale a pena ser exploradas dentro da decoração. E aí você falou no início, a pessoa... Eu pensei no negócio aqui. A pessoa vai lá, pega um ponto no teto, no meio do cômodo e tá bom, né? E quer iluminar tudo com aquele ponto. E aí acontece uma coisa que a pessoa vai lá e joga a culpa na lâmpada, né? Aí o que eu mais vejo é essa lâmpada que não ilumina. É fraca, que né? essa é fraca, que a luz... Aí joga a culpa na luz amarela, que a luz amarela não ilumina, é ruim, que não sei o quê. E aí, sendo que ela tá depositando toda a força que tem nela, tudo dela naquela única lâmpada no meio do teto. E aí ela vai querer o quê? Aí eu, não, vou comprar uma lâmpada potente. Ela vai lá e compra uma lâmpada mais potente, mais branca possível, para iluminar aquele ambiente como um todo. Só que a luz, ela perde, né? Ela chega com uma potência, ela sai com uma intensidade de iluminação lá de cima e ela vai espalhando, ela difusa, né? Então ela vai se distribuindo no ambiente. E aí você tem que entender a tua decoração, a tua organização, como tá, né, o layout das suas coisas, para aí sim você fazer uma iluminação bem embasada. E o Então, oposto também acontece, né, Thay? A gente já ouviu tanto que não ilumina quanto parece uma loja. Então, Minha casa tá parecendo uma loja. Tão tem iluminada que tá. tem que colocar essa vírgula, né? Tipo, tá, mas será que eu tô fazendo certo? Será que, né, tem tanta variedade de lâmpadas, de luminárias, né? De coisa, é um universo, né? Se você pegar para entender, né, cada coisinha. Então, pensar antes de jogar a culpa na lâmpada, que não foi feita direito e tudo mais. E aí, tá, eu queria saber, que a gente tá falando aqui do poder da iluminação, que ela traz tudo isso para nossa casa, para nossa vida, mas por que exatamente ela consegue gerar esse benefício, né, para dentro da nossa casa, da nossa decoração e da nossa vida, né? A luz, Thay, ela tem uma questão quase mágica,
digamos Uhum. assim, né? Ela, além dela preencher o espaço, né? Tipo, invisivelmente ela preenche o espaço, né? Ela tira ali toda a escuridão. Ela também tem um poder de afetar os objetos. Como assim? Tipo, a luz, ela cria uma ilusão de ótica. Então ela pode mudar a cor das coisas. Então, tipo assim, você vai lá, montou aquela paleta, aquela coisa que a gente fala muito aqui que o pessoal se preocupa muito com cor, né? Aí você vai lá, monta aquela paleta, aquilo tudo, e a luz pode mudar todas as cores que você escolheu. Porque ela Uhum. mistura, né, uma cor com a outra. Ela Sim, cria essa ilusão de ótica. Ela também pode mudar até mesmo a textura das coisas. Digamos que você sim. tem algo assim mais rugosinho, com mais relevo, dependendo da luz que tiver ali, se ela estiver muito perto, ela vai tender a criar umas sombras mais duras, né, fazendo aquela textura parecer mais pesada do que ela realmente é. Né? Então a luz ela pode suavizar uma textura, ela pode pesar uma textura, ela pode mudar a cor das coisas, né? Então realmente você pode usar isso para o bem ou Uhum. para o mal. Se você faz sem saber, provavelmente o resultado não vai ficar satisfatório. Mas você Uhum. sabendo colocar ela no espaço legal, você cria aquilo que eu falei lá em cima das ambiências, da sutileza, né? Então, a luz, ela pode sim. O benefício dela é que ela afeta o resto, né? E ela pode melhorar o potencial do que você já criou. Ela é como Uhum. se fosse assim o grande fechamento, sabe? Tipo assim, de toda a obra que você criou, né? Você vai num museu, Sim. não tem lá uma luz lá iluminando aquela obra de arte, naquela peça. Uhum. Então a luz, ela realmente ela é o celebrativo ali, né? Ela que vai chegar e coroar a decoração que você criou. Uhum. Sim, sim. A gente cria, né, pontos, tipo assim, de brilho, onde você quer que brilhe mais, que se destaque, né, onde você quer que, só tenha uma coisa de leve, né, e você consegue Uhum, criar essas nuances, né. E além da própria luz em si, a gente ainda pode melhorar ainda mais o espaço, né, como você falou lá atrás, da própria luminária, né, uhum. e ela pode trazer, essa acrescentar isso a mais dentro do ambiente, né, você trazer a luz junto com a luminária. Às vezes a pessoa fica quebrando a cabeça, tipo assim, eu tenho que achar uma estátua, uma estatueta, um Hum. objeto assim, assado, para Quadro, colocar, né, um quadro, alguma coisa assim, e às vezes você com a própria, um abajur, uma luminária de marandela. pé, uma É. arandela, alguma coisa, já preenche aquela parede, já fica bonito, sabe? E a Uhum. peça em si já é bonita, né? E essa questão de melhorar, como você falou, da própria peça ser bonita, ela também pode afetar outro sentido sem ser só a visão, né? Ela também pode ser tátil, né? Você pega, dependendo digamos assim, uma arandela, ela pode ter a cúpula de tecido, ela pode ter Sim. tem até aquelas que você toca assim para ligar e desligar, Uhum. né? Então, ela também, apesar de ser algo que você não pega, né? Você consegue trazer um pouquinho dessa sensação no Sim. acabamento da peça, né? Então, ela também consegue fazer algo bacana, algo bonito também, através Uhum. dela, né? Sim. É a própria luz, né, aquelas, por exemplo, aquelas luminárias de Um pouquinho poderosa. facho luminária não, aquelas arandelas de facho duplo, aquelas que Uhum, põe no meio da parede e distribui para cima e para baixo. Ela, por exemplo, é um belo exemplo disso, né, porque ela em si, ela já fica bonita, né, o facho, assim, de luz rebatendo na parede, e, e destacando ali, às vezes aquela parede não tem nada, às vezes só uma texturinha, às vezes uma coisa até, assim, mais banal, assim, simples, né, mas já dá um efeito, a luz ali batendo, mostrando relevo e já traz preenche, né, a parede uhum, sem precisar de muito. E só dando um complemento, né, porque, eh, na importância dessas luminárias, né, que são mais decorativas, que você consegue, trazer
essa decoração, né, mais presente, né, sem precisar ver outra peça, né. No caso, é uma peça que tem duas funções, né, ela decora iluminando e decora sendo ela mesma, né, Aham. trazendo material, textura, enfim. Mas também para a pessoa, um alerta, né, até, para a pessoa não querer só colocar, luminárias decorativas, né, porque Uhum. às vezes acaba pesando o ambiente, aquela pessoa que acha assim: "Ah não, isso daqui é muito simples, o que que pô, vou colocar uma luminária, não vou colocar um lustre". Não, aí sempre tem que ter um lustre, tem que ter um paflon, tem que ter alguma coisa ali, né, trazendo o preenchendo aquele espaço, né, com o objeto em si, né, com a Uhum. luminária. Mas vocês têm que ter a noção que a luminária, né, a iluminação, muitas das vezes ela tá ali só para realmente não ter essa escuridão, né. Muitas das vezes por exemplo, é um lugar de passagem, né, você não precisa, né, de muita luz ali, de muitos artifícios, de colocar uma luminária, assim, muito elaborada, né. Essas, luminárias que são mais técnicas, se você reparar, né, o funcionamento dela, como ela foi projetada, o design, tem umas que são mais recuadas, tem umas que são mais, assim, chapadas, né. Se você buscar entender, né, assim, falando assim por alto, elas simplesmente estão ali tendo uma função de direcionar a luz. Como essa luz vai ser direcionada dentro do seu ambiente, né, Uhum. se ela vai ofuscar, se ela vai ter um ângulo mais fechado, um ângulo mais aberto, se ela vai ser espalhada. Então tudo isso você tem que ficar atento, você não precisa ser muito expert, é só você chegar lá, é uma coisa assim, senso comum: "Ó, essa daqui, tá mais fechadinha, tá mais recuada, então ela vai fazer um ângulo, ela não vai ofuscar tanto". Você vai começar a reparar essas coisas, você não precisa ser, entender das técnicas todas, é só parar e pensar, e imaginar isso dentro do seu ambiente. Uhum. Aí, poxa, essa luz ia ficar legal, né, você tem que pensar na luz, não só na luminária, né, pensa na luz, como é que ela vai sair, espalhar naquele ambiente, o que que ela vai focar, né, que isso, né, eu vejo muita gente errando nisso, né, tipo, querendo Uhum. sempre colocar uma coisa, né, Sempre ali, bonito. é sempre bonito e acaba ficando sobrecarregado e Uhum. não fica legal no final das contas, né. Sim. E aí, tá, você falou dessa questão de, melhorar o ambiente, não só pela luz, mas com esse item decorativo, e como eu quero mais, eu quero saber como o poder da iluminação tem essa influência ainda mais dentro da nossa vida, não só na nossa casa, nos aspectos, concretos, assim, funcionais. E para nossa vida, o que que essa iluminação influencia? Como é que ela Uhum. melhora nosso desempenho, por exemplo? A gente falou aqui da iluminação meio estética, né, assim, beleza, conforto, né. Óbvio que conforto mexe com bem-estar, né, bem-estar geral é a base do Uhum. método Lar em Casa, né. A gente aqui aliás, falando em método Lar em Casa, antes de entrar em desempenho, eu preciso alertar vocês que essa semana, né, já estamos na quinta-feira, tá quase acabando, né, o método Lar em Casa tá com as inscrições abertas para uma nova turma, né, aonde a gente vai mostrar para vocês isso, assim, mais explícito, né, mais passo a passo, mais tateado, né. A gente Uhum. fala que é o mapa da decoração que a gente criou, porque já viram como é que é o mapa do tesouro? Né, tem lá os Uhum. tracinhos e chega no X, que é o objetivo. Então a gente realmente fez esse percurso
para você chegar no objetivo. E não é um mapa do tesouro também tipo Indiana Jones, que tem que entrar, pular o penhasco, passar por cima da fogueira. Não é nada assim difícil, não. É um mapa do tesouro mais Fazenda Feliz mesmo. Aquele negócio, você vai lá, clicou, fez, tá pronto, né? É mastigradinho, é fácil, né? Então, é um passo a passo fácil que a gente criou para... Eu tô falando sério. Só que eu acho que o exemplo da Fazenda foi Feliz ótimo, não foi muito Fazenda feliz. Né? Fazenda, eu queria dizer que tem mais de feliz do que uma Fazenda Feliz. Não, porque eu queria falar que era algo fácil, né? Não é algo, um mapa do tesouro cheio de aventuras, mas é umas aventuras legais, né? Sim. Então, se você quer dar um passo a mais, se você quer se sentir mais segura para dar esse passo, acompanhada por especialistas, tendo aí uma comunidade com outras pessoas que vão estar nessa mesma aventura com você, sendo guiada e tendo 1 ano com a gente para você, com calma, no seu tempo, dentro das suas disponibilidades, fazer isso e começar a transformar essa casa, começar a tirar essa casa desse campo dos sonhos, do desejo, uma coisa infundável, longe pra caramba, você tem essa oportunidade agora. E o melhor de tudo, gente, é o preço, porque tá muito dado. Tá muito dado. Promoção. E eu garanto para você que eu não sei, se para a próxima turma do Método Lar em Casa a gente manterá dessa forma, né? O futuro é uma incógnita, então não sabemos o que faremos. Então, se eu fosse você, eu não adiava isso, né? Vai lá, esteja curiosa, né? E aqui no nosso... Aqui nos links, né, Thay? Você vai deixar aqui na descrição do vídeo. E é só você ir lá. E qualquer dúvida, entra em contato com a gente. Manda sinal de fumaça, fala, a gente está disponível a tirar qualquer dúvida. Não leve dúvida para casa, leve soluções. Pois bem, dito isso, dado o recado que eu queria dar, a Thaís me perguntou se a iluminação pode melhorar nosso desempenho, né? Como eu falei, aqui a base do Método Lar em Casa é o bem-estar, né? E a gente fala muito sobre abandonar a procrastinação, abandonar a autossabotagem, trabalhar merecimento para você ser a pessoa que você nasceu para ser, essa sensação que às vezes você fica de nossa, eu estou desperdiçando a minha vida, eu podia mais, né? E a iluminação, ela é um elemento dentro de casa que ajuda a destravar esse potencial, né? Porque você pode criar iluminações que te ajudem a realizar tarefas específicas, né? Por exemplo, eu preciso ler mais, eu preciso ler para poder eu melhorar a minha inteligência, para eu melhorar no meu trabalho, para eu procurar a minha promoção, para eu vender mais, enfim. Eu preciso estudar. Ser melhor, né, como pessoa. Me helenizar, né? Ser uma pessoa mais elevada, buscar minha espiritualidade, leitura por qualquer motivo que seja, né? Então, a iluminação, ela tem esse poder de fazer você ficar focada naquele livro ali no tablet, onde quer que você esteja lendo, né? A iluminação, ela é boa para estudos, ela é boa para trabalho. A iluminação também é fundamental para você ser mais saudável, preparar alimentos de qualidade, né? Dependendo da iluminação que você tenha, às vezes você pode estar preparando um alimento já estragado e você não vê, porque a cor do alimento você não está vendo com nitidez. Eu vou dar um exemplo aqui bem da minha casa, que a gente bota o nosso para rolo, né, Thay? Aqui na minha casa, a minha cozinha também tinha tal da luz lá no alto do meio do espaço, né? Por quê? Porque eu ainda não fiz uma grande reforma, um projeto para minha casa, né? Então, assim como você que está vendo a gente, eu tô indo aos poucos, graduando essa mudança, né? Eu estou participando ativamente do Método Lar em Casa, né? E aí eu percebi isso. Porque a gente fala do que a gente sabe, né? A gente vive também o que a gente fala, né? E essa iluminação, ela criava uma sombra, porque a minha bancada fica colada na parede, a minha pia, né? Então, essa luminária no meio do cômodo ficava atrás de mim e eu mesma criava uma sombra. E isso, Thay, fazia eu não gostar de lavar a louça.
Uhum. Eu não gostar de cuidar. A minha pia ainda é preta. Ah, é horrível. Então Uhum. ficava tudo muito escuro, sabe? Na hora de fazer a comida, a panela, tudo escuro, tudo com sombra. E isso eu percebi que isso me gerava uma preguiça, uma falta de vontade. Aí eu pensava assim, comer qualquer coisa. Aí eu ia lá, pegava qualquer besteira no armário e Uhum. comia, né? Ou então comidas muito rápidas para poder sair logo dali, Sim. né? Então o que que eu fiz? Eu coloquei uma cantoneirazinha de Sim. sobrepor, não precisei furar meu armário, não precisei furar a parede, não fiz, que as pessoas também pensam isso, né, que você tem que quebrar tudo para É. fazer. Mas daqui a pouco a gente aborda esse negócio de quebrar, mas tem Uhum. soluções sem precisar, né? Então eu botei uma cantoneirazinha no fundo do meu armário aéreo e botei um LED ali, né? E Uhum. com isso, a minha bancada ficou toda iluminada, a minha bancada e o meu fogão. Então, quando eu não consigo mais, de verdade, entrar na minha cozinha e não acender as duas luzes. Até quando eu tô sentada na minha mesa comendo, que eu fico de costas para a luz, eu acendo. Porque Uhum. vem aquela luz mais forte até do que a, a do teto, né? Então eu percebi que mudou. Eu já boto uma musiquinha para lavar minhas louças, eu boto minha Celine Dion Uhum. lá, ou então eu boto o louvor Muda. que eu gosto de ouvir. E aí criou uma Uhum. ambiência na minha pia. Aí eu já me sinto como num programa, fazendo ali as É. comidas e tal, e cortando, e, né? E eu me Aham. sinto. Eu recebi que o meu ânimo com aquilo mudou. A minha louça está sempre lavada, tá sempre guardada, a minha pia fica brilhando lá bonitinha, toda arrumadinha, né? E isso mudou o meu comportamento. Então, mesmo Uhum. para você ver, mudou meu comportamento, mudou a minha alimentação, porque agora eu tenho mais gosto de preparar Sim. as refeições para poder eu seguir com a minha dieta. E Uhum. você vê que é um poder, né? É realmente um É poder. Às verdade. vezes você vai lá, eu quero emagrecer, eu vou procurar uma nutricionista para fazer uma dieta, eu vou procurar uma academia ou fazer um exercício em casa, mas como é que eu mantenho tudo isso, né? Às vezes a pessoa desiste no meio do caminho e não sabe o que está acontecendo, né? Pois é. E, às vezes as pessoas você falou isso? Às vezes as pessoas acham que é só umas coisas assim: "Ah, é porque tá bagunçado, por isso que tá me fazendo mal", e a pessoa acha que só vem esse desânimo através de uma bagunça, através de sujeira, mas não, também vem através de um lugar mal iluminado. Você também se sente mal, né, se sente desanimado. Então, às vezes, é aquele negócio, né, quando a gente fala lá dentro do método de você entender e identificar os conflitos que existem dentro da sua casa, é você enxergar além do que aparentemente está ali se mostrando, né. Então, você consegue analisar. Quando você entra no método, você vai enxergar a sua casa diferente. Você vai, eh entender a sua casa, né, entender os elementos que existem dentro dela, né, não só, assim, superficialmente, você vai saber fazer uma leitura mais profunda da sua casa, né. E a iluminação, no caso, como a Tainá explicou, pode ser uma delas. E até nesse processo de emagrecimento, Thay, de fato, quando você começa a emagrecer, uma das coisas, assim, primordiais é você começar a fazer sua própria comida, né. Que aí você Uhum, prepara aquela comida mais saudável, com uma qualidade melhor, né, e na quantidade certa, né, uhum. então você passa a ter mais controle do que você está comendo ali certinho. Então depende muito, né, da gente, né, desse nosso empenho. E aí quando você melhora traz esses elementos para, né, melhorar o seu desempenho, isso se reverte para outras áreas da sua vida, né, que você está querendo alcançar. Isso daí foi um exemplo muito prático, muito em E é muito cima, né. interessante, tá, a pessoa pensar nisso, porque às vezes, principalmente a gente fala aqui com mulheres, a gente tem mania de se culpar por não conseguir Uhum, alguma coisa, né? Se sente fracassada. Aí, tipo, não, eu já tentei de tudo. Eu já fiz dieta disso, dieta daquilo, dieta de chouriço, e eu não emagreço.
Mas será que você realmente não emagrece ou você não tentou por tempo suficiente? Tipo, fez ali umas semanas, fez um mês, parou. Aí vai lá, tenta de novo outra coisa. Aí você vai criando uma sequência de frustração no caminho e você fica com essa sensação de que você não consegue. E às vezes é a sua casa que está te sabotando, não é você, né? Tá faltando esse estímulo para você conseguir perseverar, continuar, né? Então, eu percebi o seguinte, Thay, nesses meus processos de ida e volta, ou eu fazia dieta direito, ou eu fazia o exercício direito, mas eu nunca fazia os dois ao mesmo tempo. Eu tinha essa dificuldade de implementar os dois, né? E aí eu percebi assim, tipo, ai, teve um dia que eu cheguei e falei assim, não quero fazer comida não, vou pedir pro meu marido trazer um lanche. Aí eu pensei, né, nessa modo investigativo nosso, tipo, por que que eu não quero fazer comida? Não é de hoje que eu não quero fazer comida. Por que que eu não gosto de fazer? Se eu gosto, se eu acho minha comida gostosa, eu gosto de fazer comidas para eventos especiais, para coisas especiais. Por que que a comida do dia a dia? Tipo, fazer um arroz é tão, tão rápido, ainda mais que é só eu e meu marido, é tão pouquinho. E foi aí que eu comecei a investigar, né? E eu cheguei nesse ponto da escuridão da minha bancada, que era quase um lugar hostil, né? Para mim, eu enxergava como um lugar hostil dentro de casa, e eu melhorei isso, né? É tudo uma questão de você procurar, é você buscar essa responsabilidade. Eu estava pensando sobre isso, você falou, você passa pela frustração, né? Até as pessoas falam muito das fases, né? Quando você encontra um desafio, tem a fase da empolgação, né? Do início, aí tem a fase do medo, tem a fase da procrastinação, aí você, depois, não, vou fazer e tal. Depois tem a fase que você enfrenta aquilo realmente, aí você se frustra porque você não consegue fazer, né? Aí depois você fica com raiva, né? Tem várias fases, né, que você vai passando por aquilo ali, né? Seja em qualquer situação da sua vida, né? E é interessante você entender que você vai passar por todas essas fases, né? E tem a fase da responsabilidade, depois que passou isso tudo, né? Frustração, raiva, Ou é o luto ou é a procrastinação. responsabilidade, né, que vem, né? Aí você vai, não, Thaís, poxa, vai fazer. Você se propôs, você é mulher responsável, você vai lá e faz, né? Você pega com a responsabilidade. Aí ainda tem uma área depois disso que quando você faz por amor, né? Depois que você já chamou a responsabilidade, você faz, aí você consegue enxergar aquilo com outros olhos, né? Você vai fazendo aquilo, você já passou por tudo isso, e às vezes essas fases podem ser curtas, podem ser longas, pode durar 1 hora, um dia, 6 meses, anos, dependendo da situação que você está enfrentando. Então, é você entender as fases. O problema não são as fases, todo mundo vai passar. O problema é a duração dela, né? E como você vai encarar ela, né? Se você está preparado ou não para pular para a próxima. E no final, o bom é que vai chegar na fase boa, que é do amor, onde você faz com gosto. Você não faz nem para você mesmo, nem para os outros. Você faz para Deus, É né? o senso de realização, né? Você faz para Deus, você faz porque você tá com amor àquilo que você tá fazendo, porque você já passou por tanta coisa, né, que não importa mais, né? E aí você vai colher, né, esses frutos de fazer com gosto, de fazer bem, né? Não vai importar, a provisão vai vir, né? E vai acontecer e vai fazer. Eu não tenho tempo para as outras coisas, mas a vida vai acontecer, alguém vai aparecer e vai te ajudar e vai prover as coisas para você, né? Então, Profundo. momento conselhos, né? Conselhos Thaís. Mas então, Thay, gostei muito sobre tudo isso que a gente falou, sobre impactar nosso desempenho, mas aí a pessoa tem que começar a colocar isso em prática. Gostei, Thaís, e gostei, Tainá, disso tudo. Como? Quero para mim. Quero para mim também.
Mas por onde que eu começo? Que eu não sei, sou perdida na vida, mas isso vai acabar. Como a pessoa pode começar, Thay? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender esse espaço, olhar, parar, para numa quina do cômodo e olha assim tudo, né? Olha em volta. E você tem que entender como um todo, né? Você tem que entender quais são esses planos de divisão que você quer ter, né? O que você quer criar. Então, você vai organizar isso assim, ó. Ó, eu tenho que ter uma luz geral, que é o que realmente vai preencher o espaço. Ah, eu vou botar uma luz para fazer uma ambiência. Então, ambiência que a gente fala é tipo aquelas luzes que iluminam a cortina, aquela arandelazinha que a Thaís falou na placa da parede, o LEDzinho, né? Então, você vai pensar em criar esse ambiente mais aconchegante, mais claro, né? Então, você vai pensando nessa ambiência. Você também vai criar luzes mais focadas, que são aquelas luzes, por exemplo, eu quero iluminar um quadro, eu quero iluminar essa poltrona que é onde eu vou sentar para fazer minha leitura, né? Então, você também vai pensar se nesse ambiente precisa de uma luz mais focada. E por fim, assim, existem outras, mas eu estou dando aqui o pacotinho básico, é você pensar na iluminação de decoração, decorativa mesmo, sabe? Há um abajuzinho ali, que nem todo abajur vai iluminar, sabe? Tudo. Uma fitinha de LED numa prateleira, sabe? Essas coisinhas que vão deixar bonitinho. Não é para iluminar, é para deixar bonitinho. Essas luzes que estão atrás de mim da Thaís aqui, roxinhas, são para deixar bonitinho. Elas não estão servindo para iluminar nada, porque é uma luz decorativa que a gente fez de cenário, né? Para deixar aqui o cenário do podcast bonito. Então, são luzes decorativas que você vai ser a última a entrar ali. Depois que você, iluminou tudo, criou o ambiente que você quer, focou no lugar que você tem que focar, você vai pegar e vai usar outras lâmpadas para decorar o espaço, né? Sim, verdade. E é interessante, porque só uma coisa assim, técnica, porque hoje em dia as lâmpadas estão tão bem feitas, né? Tão eficientes, tão potentes, que às vezes, muitas das vezes, você nem precisa dessa geral no seu cômodo. Então, você pode já partir pensando assim, o que eu quero destacar, que nem a Thay falou. Eu quero destacar esse móvel, isso daqui, esse quadro, né? Porque essa própria luz, às vezes, já preenche, né? O espaço. E você não precisa, para não cair naquele erro do excesso, né? do excesso, do ofuscamento. Então, é bem... Então, mais ou menos... É interessante que aqui a gente é ido contra mesmo, né? Porque o pessoal, a gente fala que excesso é ruim, aí as mulheres vão pensar assim, então é aquele ditado, menos é mais. Também não, menos é chato. A gente aqui no Método Lar em Casa, a gente acredita que excesso é demais e menos é chato. A gente gosta do equilíbrio, a gente gosta de estar no meio termo. Então, o que você mais vai ver aí são páginas, sites, youtubers de arquitetura, sempre falando assim, menos é mais, menos é mais. Na verdade, o que eles estão querendo para dizer é assim, não se arrisque, fique na zona segura, faz isso aqui, segue esse meu conselho aqui, bota menos coisa que você vai ficar feliz. Então, eles estão te dando melzinho na chupeta, né? Botando um pouquinho para você só ficar adoçadinho. Aí depois você fica, E você vai com o ficar ambiente todo sem graça. Vai ficar satisfeito com aquilo ali, vai achar que tá abafando, que já consegue decorar. Que é conceito. Mas é conceito, é minimalista, né? Gente. E você não vai chegar nessa satisfação, nesse pertencimento na sua casa de verdade. Aqui a gente gosta de trabalhar com a realidade. E é o bem-estar, cara. Que nem a pessoa que fica lá. Não, tem que colocar a luz amarela na casa toda. Tem que colocar. Não trabalho com luz branca, não trabalho com luz neutra. Tem que ser amarela, amarela, amarela. Sim, a amarela é a mais confortável, né? Da nossa biologia e tudo mais. Tá, mas e se você quiser fazer um ambiente com uma característica mais enérgica? Você vai colocar amarela? Não, a luz neutra, ela é mais refrescante, né, a luz neutra Uma ela pessoa que tem uma personalidade mais divertida, mais extrovertida, mais excêntrica. a
Exatamente. Então, tem que e tá tudo bem, dá para usar a luz, neutra dentro de casa, né, aquela luz Uhum. branquinha, não tem problema. Vai depender do qual é o, né, qual o teu estímulo, o que que você quer sentir, como é que é a sua personalidade, sabe? A decoração e a arquitetura, as pessoas esquecem que ela é muito mais social, né, do que exatamente técnico e exatas. Não, então se ela é social, a gente tem que ver, né, pelo lado da pessoa, do humano, o que Uhum. que, né, entender o ser humano, entender o que que ela vai querer sentir, né, quais são as necessidades dele, né. Claro, existe a técnica para dar embasamento, mas o primordial é a A técnica é para pessoa. ajudar, o Isso. caminho, né, mas, a técnica ela é como se fosse o trajeto. O Uhum, caminho, quem escolhe é você, porque a gente fala aqui que a decoração é uma expressão pessoal. Você falando isso, eu lembrei aqui, eu tenho um amigo que ele é extremamente extrovertido. É uhum, aquela pessoa palhaça, que sabe que você chega e vai fazer graça, e vai fazer brincadeira, que nunca tá sério, entre aspas, né? Que tá sempre brincando, aquela pessoa que é quase um imã, que todo mundo quer ficar perto porque ele entretém. Eu não imagino esse meu amigo num ambiente assim, todo amarelinho. Ele vai uhum. ficar com sono, vai É, apagar a essência não é dele. não é Ele é uma compatível. pessoa agitada, uma pessoa extrovertida. Se eu fosse pensar no ambiente para esse meu amigo, talvez tivesse até esses LEDs coloridos aqui que tem aqui no nosso cenário, sabe? Uhum. Tivesse coisas mais, sabe? Essas Extrovertido, né. brincadeiras, igual o pessoal bota lá quadro da Mona Lisa segurando um gato com uma bolha Aham, de chiclete na boca. Esse tipo de coisa que é mais irreverente aham. estaria muito mais dentro. Então, o caminho dele é outro, Sim. entendeu? A técnica, ela é o guia. Ela é um Aham. manual para você chegar lá, mas o caminho de cada um é individual. É. Então não dá para a gente pegar e empacotar. A gente poderia ter criado um método, né? Voltando aqui a falar do método lá em casa, a gente podia ter criado um método assim, ó. Como decorar minimalista? Como decorar com estilo rústico? Como decorar com estilo industrial? Você ia aprender os estilos, que é uma coisa também que vocês vivem perguntando pra gente, tipo assim, eu não sei qual é o meu estilo. Hum. O seu estilo é você, sabe? Se eu Sim. fosse resumir o método todo aqui, eu ia falar que é intenção. Uhum. É quem você quer ser. É Uhum. basicamente isso. Quem eu sou hoje, qual é a minha É. personalidade e quem eu desejo ser e Uhum. como isso vai se refletir no espaço. Então, Sim. a gente advoga meio contra isso. Nós somos arquitetas do contra. Né? Tipo, Isso é não é que verdade. você não vai usar o estilo. Nossa, a Tainá demonizou o estilo. Não, você pode usar o estilo. Mas você me Uhum. pode misturar ele, sabe? Nada é engessado. A vida não é assim. E eu vou trazer só um exemplo, se o pessoal for pesquisar, tem aquele humorista Igor Guimarães, Uhum. depois vem a casa dele. É bem isso, sabe? Eu lembrei dele, você ficou falando: "Ah, eu não imagino esse meu amigo, né, nessa casa muito, né, formalzinha assim, e tal". E a casa dele é totalmente desconstruída nesse sentido, né, é a personalidade dele, e todo mundo fica brincando, né, falando: "Como é que é a cabeça do Igor Guimarães, que ele Uhum. é muito louco, as piadas dele e tal, tudo mais". E a casa dele, né, vai acompanhar ele, tipo, essa cabeça louca, né. Então não é um E personagem, é parte da essência dele ser é, assim. é ele, né. Então, é muito isso, né, você entender quem você é, né, e poder, expressar isso dentro da sua casa e você vai ser uma pessoa completa, né. Uhum. Muito Tá, legal. vamos Hum, mostrar isso um pouquinho na prática? bora. Que a gente falou, eu queria fazer um gancho com um podcast anterior. A Uhum. gente falou sobre texturas, né? Então, eu queria mostrar um pouco os mesmos exemplos do podcast passado. Só que a gente agora olhar como a iluminação Uhum. afetou, né, naquela criação daquele ambiente, daquele tipo de mulher, aqueles desejos que a gente falou. Então, agora eu tenho que fazer um alerta. Quem não assistiu o podcast passado vai ficar Assista. perdido. Vai ficar perdido, tá? Você pode É assistir igual a aula aqui, do mas poder da depois vai ter que decoração. voltar lá. Vai Vou ter ter que que voltar lá voltar, porque para entender do que a gente está falando. Obviamente, eu vou relembrar algumas coisas aqui, mas eu não vou focar igual foi focado na
no podcast passado, tá? Pessoal do Spotify, vou narrar o melhor que eu puder a descrição, tá? Mas a gente sempre deixa um convite para vocês verem aqui também no nosso canal do YouTube, para vocês poderem ter a experiência completa, sensorial completa. Porque aqui a gente fala de experiência sensorial, a gente fala que decoração é visão, né? Mas aqui no Spotify tá mais na audição, né? Então a visão fica prejudicada. No podcast passado, Thay, eu trouxe 2 tipos de casa, né? Que era resultado, né, das texturas para aquele sentimento que, inclusive, a gente. Nossa, a Thaís ficou até. A hora do óculos, sempre tem a hora do momento do óculos. Agora ficou a professora, né? Agora vamos ensinar. Eu falei que as texturas podiam garantir uma sensação. E a gente pegou 2 coisas que as mulheres que se inscreveram no evento Poder da Decoração falaram no nosso formulário. Então, a gente achou muito curiosa uma delas, que falou que queria se sentir mais poderosa dentro de casa. E a gente trouxe aqui 2 ambientes com texturas aplicadas que passavam essa imagem de poder, né? E eu até falei que eu acho muito interessante que eu não preciso explicar. Se você está olhando agora aqui, você vai achar que alguém que tem ou que tem muito dinheiro, ou que tem um cargo muito importante, né? Uma autoridade habita esse lugar aqui. E o poder tá aí, né? De saber que o nosso cérebro já vem com essa formatação de fábrica e é só você realmente saber esses elementos que você chega em qualquer lugar, né? E aqui, esses 2 ambientes aqui, né? Eu trouxe aqui uma sala, um escritório de alguém que quer passar essa imagem de poder, que é o que uma das nossas inscritas falou. E como é que é a iluminação, tá? Vamos pensar aqui agora como é que a iluminação afeta a textura, afeta as cores, para gerar, né? Que eu falei que a iluminação ela cria ambiência, né? Então, é um ambiente de alguém poderoso. Como é que a iluminação está trabalhando nesse espaço para poder gerar essa sensação? Você quer fazer algum parênteses? Ou eu continuo falando? Pode ir. Posso ir? Sim. Tá. Como é que é a iluminação de um ambiente desse para criar essa atmosfera? Primeiro, não é uma luz forte, né? É um ambiente mais intimista, né? É intimidador, né? Porque eu, francamente, se eu chego numa sala dessa aqui de alguém assim, eu vou ficar mais na minha, eu vou ficar mais assim, equadinha, tipo assim. Se eu falar alguma besteira, eu vou tomar um esporro. Essa pessoa deve ser muito inteligente, eu fico até com medo de fazer alguma gafe, né? Então é um ambiente mais intimista, levemente intimidador. Então essa luz ela é mais baixa, ela não tem aquela luz geral, como a Thaís falou assim, às vezes você pode tirar a luz geral. Ela não tem essa luz geral, né? Ela tem uma luz natural que entra assim bem suavemente no espaço, né? Não é, a luz natural aqui ela não é super priorizada porque essa pessoa poderosa ela tem controle das coisas. É um tipo de ambiente que você acha assim, a pessoa vai apertar o interruptor, vai desligar tudo. Ela liga tudo, acende tudo, ela apaga tudo. Porque ela tem controle do que está acontecendo aqui. Então você vê muito assim, essas cúpulas, esses abajures, gerando essas luzes mais focadas. Então tem uma luz ali focada na poltrona, focada na mesa de trabalho, né? E o resto praticamente é resto. O resto fica nessa penumbra, fica nessa somente sendo iluminado pela luz natural que está entrando aqui sutilmente. Então é uma luz realmente mais focada na função, até como a gente tinha falado lá no começo, de estudo, de trabalho, de concentração, do que uma luz decorativa, uma luz muito cheia de frufru, né? Então é um ambiente mais comedido. Seus comentários, Thay. Não, e é interessante porque você falou assim de passar ser intimidador, mas o legal é que ele é instigante e alimenta a nossa curiosidade. Porque uma pessoa assim, né, ela tem, às vezes, até uma imagem mais formal, mais Durona, né? dura, mas você, o ser humano é incrível, né? A gente quer saber o que tem por trás dessa mulher durona. O que tem por trás dessa, né, dessa imagem
mais Até querendo fechadona, ser né? igual, né? Tipo assim, nossa, eu quero aprender com ela, eu quero conversar, E eu quero aí bater um gera papo. uma curiosidade. E esse ambiente, ele gera essa curiosidade, né. Então, o legal da iluminação, de você não fazer esse ofuscamento, né, de ser muito óbvio, de chegar a iluminar tudo de uma vez chapadão, é você trazer essas nuances para estimular essa curiosidade. Dá vontade também de sair, ver cada o detalhe, cada objeto, cada estátua, cada elemento aí, tipo, tem um abajur, mas ele é dourado, ele é decorativo, ele em si, mesmo sem a iluminação em si ligada, ele já é um ponto de ênfase, né, pela cor dele, mas a vontade que dá é de estimular, e eu quero saber que livro essa pessoa lê, né. Que essa estátua aí é da onde? Será que tem alguma inscrição nela, sabe? Dá Uhum. vontade disso, Parar e você ficar olhando, né, a é, estante, né. de entender um pouco mais que flor é essa, né. Então dá essa sensação de você querer saber um pouco mais, né, dessa pessoa, porque parece que tem muita coisa Tem história por trás, por né. trás. É, parece que tem muita coisa por trás. E vocês podem comentar aqui também as sensações que vocês têm, se Uhum. vocês entenderam igual a gente está falando, se é isso mesmo, nossa, ou se você tem uma sensação diferente, pode deixar aqui os comentários pra gente. Vou passar para o outro ambiente, tá, que a gente falou no último podcast, né, que já era de uma mulher que queria passar uma nostalgia ali, que gosta, né, da família, que quer as coisas mais descomplicadas, ela quer ser mais calma e disciplinada, que foi o que a gente botou lá, né? Que é tranquilidade para a vida dela, né? Uhum. E a gente resultou aqui nesse espaço, né? E como é que a luz trabalha para passar esse tipo de sensação, né? Uma das coisas que geram calma na gente, aqui já é outra resposta no formulário, tá? Outra pessoa queria ser mais calma, ter mais paciência, mais disciplinada, queria ter mais tranquilidade de vida. Uma das coisas que geram muita calma na gente é a própria natureza. O próprio espaço externo, essa sensação de paraíso, sabe? De que nada de mal vai acontecer aqui, sabe? Não é um cenário de um filme de terror, é um cenário de filme de princesa, né? Então, a iluminação natural, ela vira protagonista para quem quer esse tipo de sensação. Então, muita janela, muita transparência até, né? Tipo, para essas coisas passarem para dentro, essa luz natural. Enquanto a outra lá, a luz natural não era tão relevante assim, porque se não tivesse luz natural, ela ia lá e fazia uma luz artificial e ela ia ter o controle de tudo, né? Essa Uhum. aqui não. Vê o exterior, vê o quintal, vê o que tá lá fora, essa luz entrar, essa penumbra, o solzinho da manhã, sabe? Tudo isso é muito importante Uhum. para essa pessoa aqui. Ao mesmo tempo, ela não vai fazer aquela iluminação de loja, tudo branco, né? Uma iluminação muito carregada. Você vê aqui que tem ali ó, um lustrezinho, tem velas espalhadas, né? Então, Uhum. quando não tem essa luz toda, né? Quando vai caindo mais à noite, a ambiência dela é uma ambiência mais amareladinha, como a Thay falou, aquelas penumbras. A vela é muito interessante que ela cria uma luz dançante, né? Então é Uhum. uma luz que ela cria sombra, ela cria nuances, ela cria É movimento no espaço. instável, né. É instável, né? Uhum. Eu E dá acho o que aconchego. É é, aconchegante, né? eu acho que, o que realmente contrasta muito é justamente essa instabilidade, tipo, do outro era tudo muito controlado. Esse daí é mais instável e a beleza tá na instabilidade, né. Ficar expostas, né, tipo, à variação O da tempo luz também, né? natural, É. né, do tempo, né, e quando anoitece, a luz mais também natural possível. Então, claro que vai ter que ter não, também não estamos nos séculos passados, mas, né, é pontual, tipo, tá ali a luz focada onde, né, parece que tem uns spotzinhos ali, tipo no A onde tem o bancada. fogão, na bancada, né,
nessas partes. Tem um lustrezinho ali, 2 lustrezinhos ali de cristal na ilha. Isso, na ilha. Na mesa. Tá bom. E a luz está onde interessa, né? Sim. Na mesa, na ilha, ali aonde são os lugares sociais até, né? Até o lugar de ficar com a família, né? Então você vê como a iluminação, Thay, ela realmente vai em cima da intenção da pessoa e ela ajuda, ela reforça as texturas, ela reforça a criação desse ambiente, tá? Só que eu também queria falar outra coisa aqui agora. A gente fez uma análisezinha focada aqui no podcast passado, mas eu sei, os meus dons aqui de clarividência, que nesse momento vocês podem estar assim, tá, a luz é muito legal, a luz é muito boa, Tainá. Só que luz é uma coisa que para mexer tem que fazer reforma. Luz tem que fazer rebaixo de gesso, ou então tem que quebrar a parede para fazer uma arandela dessa que você está falando, tem que quebrar o teto. Então, é muito complicado mexer com luz. Né? Então, a gente vai mostrar para vocês aqui que essa objeção só está dentro da sua cabecinha. Tem como trabalhar a luz, criar isso tudo sem precisar de reforma, sem precisar de grandes intervenções. Ah, mas eu quero fazer uma reforma. Pode fazer, tudo bem, né? Mas a gente tem que falar com quem não quer, que eu acho que é aí que tá mais difícil, né? Quem quer fazer a reforma, mete a cara, faz, contrata alguém e vai ser feliz, né? Agora, quem quer e não tem condições, ou quem quer e não quer a bagunça, não quer a poeira, né? Esse tipo de pessoa. Então, eu queria mostrar para elas aqui, tá? Que existem formas de você adaptar, né? Aqui, olha. E o céu é luz natural. Eu botei a apresentação e esqueci de carimbar uma imagem aqui, vocês me perdoem. Então, vamos deixar a luz natural entrar. A luz natural faz ambiência. Né? Mas, enfim, aqui eu queria mostrar, tipo, arandela mesmo. Que a arandela tem que quebrar a parede. Não, existem arandelas que são tipo essa daqui, que ela é encaixada na parede, mas ela tem o fiozinho dela, que você pode levar até uma tomada, sabe? Aí é bom ver um fio que não fique muito agressivo na parede, né? Como é o exemplo que eu tenho aqui no meu cenário, né? E eu já sei como vou resolver aqui. Eu tenho um fio preto que passa aqui nessa parede cinza que fica feio, e eu vou dar um jeito nisso, né? Então, olha, você pode ver arandelas que você só precisa parafusar ela na parede. Você não vai precisar quebrar, né? Agora apareceu. Eu acho que eu dupliquei aqui. Outra coisa que você pode fazer também é usar abajur, luminárias de pé que vem do piso. Olha aqui o fiozinho dela aqui correndo atrás do sofá. Né? Você bota ela num lugar estratégico para que o fio fique mais escondido. Então você pode botar. E essa aqui tá super interessante, né? Ela é tipo um postezinho e ela joga a luz para trás, né? Então ela criou um ar assim de. Essa penumbra que a gente falou, ele tá do lado da cama, né? Criou um cenário interessante, né, Thaís? Sim, sim. O legal é que é uma coisa importante, né? Não iluminem exatamente em cima das pessoas, né? Isso traz muito desconforto, porque às vezes a pessoa vai lá e põe tipo, a luz em cima do sofá, em cima da cama, mas isso traz um incômodo muito forte, muito grande, né? Então, por exemplo, no quarto, né, põe a luz faz essa luz assim mais, né, mais espalhadinha, mais indireta. É muito bom também aquelas que vêm por trás, né, da cabeceira e joga para cima, porque não é tem o downlight, né, que fala, é o uplight, que não vai pegar direto na sua vista. Imagina aí você deitada e com aquela luz assim em cima do seu rosto, né? Então, ainda mais para o quarto, é excelente fazer essas propostas, né, com uma de abajur, de luminária, que cai super bem e é o ideal, na verdade, para o quarto. Assim. Então, aqui a gente está mostrando algumas soluções, né, que não precisam de intervenção de obra, né? Quebra-quebra. Aí
Ela pode falar para mim assim, ai, Tainá, mas eu não gosto de fio. Não gosto, não gosto, não gosto. Olha isso aqui. Existem também lâmpadas que são com bateria. Bateria interna nela. Então, tem com pilha. Essa aqui é recarregável com USB. Olha que interessante. Essa bolachinha, você cola na parede, onde você quer, e a lâmpada ainda sai, tá vendo ali? Ela tirou, botou na parede, tirou, leva para outro lugar para iluminar. Então ainda faltou luz, você vai lá, corre, pega a lâmpada na parede, ainda sai com um bastão, né? E ela fica super bonitinha. E isso aqui é um modelo, gente. Um modelo. Inclusive aquela luz de facho que a Thaís falou, o facho duplo fica lindo. Existe dela também desse jeito, que você só cola, que você tira e recarrega, sabe? Então existe, a indústria está se adaptando muito a essas vontades das pessoas, né? Ainda tem sensor de presença. Sim, tem muita. Eu vejo, tem para bancada de cozinha, né? Principalmente, né? Para iluminar. Aí você cola embaixo do armário, né? Eu vejo, tem muita coisa que dá para você adaptar, né? E criar essa ambiência sem precisar de uma mão de obra, né? De contratar mão de obra, muita coisa para fazer, né? E aí você vai da sua necessidade, né? Das suas vontades, às vezes, porque a gente fala, né? Você não vai ficar esperando, né? O tempo passar para para desfrutar, né? Da sua casa, né? Vai perder o seu tempo, né? Só esperando para completar alguma coisa na sua vida, né? Então, às vezes, você pode usar essa solução provisoriamente, até, né, vir outro momento, né, outras condições para você, para sua vida, mas que tem, basta saber, né? E dentro das condições financeiras também, né, Thay? Porque essa Sim, luzinha aqui é ela é isso baratinha, mesmo. não é nada absurdo. Exorbitante, sim, é exatamente isso. Tá, essa aqui foi minha última imagem aqui. Você pode tirar a transmissão da tela. E aí, vamos chegar aqui na conclusão, né, do poder da iluminação. Acho que vocês viram aqui uma quantidade enorme de nuances de como essa luz pode ser boa para você, inclusive com coisas práticas, com sugestões de coisas para comprar também, quase que uma listinha aqui para você que ficou ainda com alguma amarra de tipo, mas eu não consigo, eu não posso, né? Então a gente deu aqui um leque, né, uma conversa bem legal, né, menos técnica no sentido do outro podcast que foi lá, que tipo de luz, né? E a gente entrando mais nesse espectro da nossa mente, esse desejo de ser mais na vida, a gente também abordou aqui, foi bem legal. E para concluir, né, aqui o nosso podcast de hoje, vou reforçar que se você quiser dar um passo a mais, se você quer uma mão amiga para você se sentir mais segura, para você dar esse passo rumo a essa casa decorada que você sempre sonhou, rumo a se tornar essa mulher realizada, segura. E o mais legal é que quando você usa a sua casa como essa ferramenta, essa segurança, essa realização, ela irradia para toda a sua vida, porque você vai se conhecer melhor, vai saber o que você quer para sua vida, você vai ser capaz de criar metas, né? Criar. E aquela coisa, depois que você pega o gosto de ser mais, de ser melhor, você vai querer que isso vá para tudo quanto é área da sua vida, você vai querer se desenvolver mais, né? Esse desenvolvimento pessoal vem naturalmente, ele vai fluir de você. Então, se você quiser construir essa casa dos seus sonhos, com a sua personalidade, aconchegante e que ainda te ajuda, né, a se desenvolver, a ser uma mulher melhor, essa semana, somente se essa semana, é até segunda ou até domingo? Até domingo, né, Thay? A princípio, sim, até domingo. Até domingo à noite vai estar disponível as inscrições do Método Lar em Casa para você dar essa jornada junto com a gente e junto com outras mulheres que também decidiram mudar de vida, que decidiram que não estão mais satisfeitas com a vida que tem hoje, com a mesmice, e querem dar um passo
adiante, tá? Sim. E aí eu quero apresentar aqui para vocês mais um bônus, que além do método tem os bônus que a gente está trazendo dentro dele, que tem várias listas que nós desenvolvemos para trazer dentro do método, né? Dentro do bônus do método, né? Porque é uma coisa que vocês ficam perdidas, né? Ai, onde é que eu compro? E é tanta informação, eu não sei para onde ir, não sei para onde, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Tipo, Mas aqui a gente, mas como é que eu boto em prática? e agora? E aí? E agora? Né? Então, para você não se sentir assim, tá? Já sei tudo e só que não consigo. O que eu vou fazer? Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Não se sinta assim, porque a gente preparou várias listas, né? E uma delas é a lista de itens decorativos por cômodo, né? O mínimo que você precisa ter dentro daquele cômodo para você manter ele decorado, né? Então, essa daqui é até R$300. A gente fez uma pesquisa também no nosso Insta, né, com as seguidoras lá, e a gente fez por várias faixas de preço. E aqui até R$300 para você decorar dentro da sua casa. E são os itens certos, né, que você, para você não ficar com dúvida, ó, essa lista aqui, esse combo, vamos dizer assim, um combo, né, de decoração, né, que você vai comprar e aí você vai decorar a sua casa, o seu cômodo. E é uma coisa também que as pessoas falam, né? Eu queria que todos os minha casa ficasse bem decorada, porque às vezes a gente decora um cômodo e esquece o resto, né? Mas é que por cômodo, porque a gente sabe que é muito detalhe para ver, para pesquisar, né? Para colocar e às vezes nem ali tem tempo em para isso, né, prática. rotinas. Então aqui fica muito mais ágil, muito mais adaptado para a sua vida, que a gente sabe que é corrida, é correria, a gente sabe porque a gente vive isso, né? Na nossa pele. E a gente tem isso, né? A gente desenvolve isso dentro dos projetos. E a gente vai disponibilizar isso dentro de quem fizer parte do método Lar em Casa. Então, gente, é isso. Recadinhos dados, né? Um ótimo podcast que foi hoje também, com muitos insights práticos, técnicos, de vida, né, também, para aplicar, de melhoria de desempenho pessoal. Então, acho que foi bem rico, com muita coisa. E se você quiser aplicar tudo isso, o último convite aqui para participar do Método Lar em Casa. Gente, muito obrigada para você que nos assistiu até agora e até o próximo Destrave Decor. Até segunda-feira, 4 horas da tarde, no próximo podcast Destrave Decor. Gente, um beijo, bom final de semana e bom feriado para você. Tchau, tchau!